Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou a Luciana Bosa. Hoje vamos ler juntos o capítulo 6 do livro Sermões de Spurgeon sobre as Parábolas. Se você tem sido abençoado por este projeto, não se esqueça de curtir, comentar e seguir o canal para não perder os próximos vídeos. Obrigada. Capítulo 6. O Bom Samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Lucas 10, 25 a 37. Nosso texto é a totalidade da história do samaritano, mas, como é muito longo, suponho eu, para o bem de nossa memória, vamos considerar a exortação do versículo 37 como sendo nosso tema principal. Vai e procede tu de igual modo. Há certas pessoas no mundo que não permitirão ao pregador falar sobre nada além daquelas declarações doutrinárias acerca do caminho para a salvação, conhecidas como o Evangelho. Se o pregador insistir sobre alguma virtude ou graça prática, eles logo dirão que não está pregando o Evangelho, que o mensageiro se tornou legalista e que foi um mero mestre moral. Não nos surpreendemos em absoluto com esse criticismo, pois percebemos claramente que o próprio Senhor Jesus Cristo frequentemente estava sob ele. Leia o Sermão do Monte e julgue se certas pessoas estariam contentes em ouvir algo como aquilo lhe sendo pregado no Shabat. Elas o condenariam como contendo pouco do Evangelho e demais sobre as boas obras. Nosso Senhor era um excelente pregador prático. Frequentemente fazia discursos nos quais respondia aos inquiridores, ou dava direção aos que buscavam orientação, ou censurava os ofensores. Dava proeminência a verdades práticas como alguns de nossos ministros não ousariam imitar. Jesus nos fala repetidamente sobre a maneira de como devemos viver com relação ao nosso próximo e estabelece grande ênfase sobre o amor que deveria reluzir por todo o caráter cristão. A história do bom samaritano, que está distante de nós agora, é um desses casos. Nela, Nosso Senhor explica um assunto que surgiu do seguinte questionamento: Que farei para herdar a vida eterna? A pergunta é legítima e a resposta vai direto ao ponto. No entanto, que nunca nos esqueçamos que o que a lei exige de nós, o Evangelho produz em nós. A lei nos diz o que devemos ser, e é objetivo do Evangelho nos erguer a tal condição. Portanto, o ensino de nosso Salvador, embora eminentemente prático, é sempre evangélico. Mesmo expondo a lei,
Ele sempre lhe dá uma concepção de evangelho. Duas finalidades são apresentadas quando ele estabelece um alto padrão de dever. Em uma delas, Jesus destrói a autojustiça que reivindica haver cumprido a lei ao fazer o homem perceber a impossibilidade da salvação pelas suas próprias obras. Na outra, ele chama os crentes a se afastarem de todo contentamento meramente relacionado com uma vida decente e com as rotinas da religião exterior e os encoraja a buscarem o grau mais elevado de santidade. Na verdade, a buscarem a excelência de caráter que somente a graça pode conceder. Esta manhã, confio que, embora eu me apegue bastante aos pontos práticos, serei guiado pelo espírito da santidade e não serei culpado de legalismo, nem permitirei que qualquer um de vocês seja levado a ele. Não sustentarei que o amor a nosso próximo seja uma condição para a salvação, mas um fruto dela. Não falarei da obediência à lei como o caminho para o céu, mas lhes mostrarei o caminho que deve ser seguido pela fé que age por meio do amor. Vamos de uma vez à parábola, então. 1. Nossa primeira observação será que o mundo está repleto de aflição. Esta é apenas uma história entre milhares baseadas em uma ocorrência infeliz. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores. Ele saiu para uma curta jornada e quase perdeu a vida na estrada. Nunca estamos a salvo de problemas. Eles nos encontram até mesmo ao pé da lareira da família e nos fazem sofrer pessoalmente ou por aqueles parentes mais queridos. Entram em nossas lojas e escritórios e nos provam. Quando saímos de casa, tornam-se nossos companheiros de viagem e compartilham a estrada conosco. Porque a aflição não vem do pó, e não é da terra que brota o enfado, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Frequentemente, as maiores aflições não são ocasionadas por falha do sofredor. Ninguém poderia culpar o pobre judeu de que, quando descia a Jericó para fazer negócios, os salteadores o acossaram e exigiram seu dinheiro, e de que, quando o homem ofereceu resistência, eles o feriram, despiram-no e o deixaram quase morto. Como ele poderia ser culpado? Para ele foi mero infortúnio. Creiam-me, há muito pesar no mundo que não é resultado do vício ou da estupidez das pessoas que o enfrentam. Ele vem da mão de Deus para o sofredor, não porque seja mais pecador do que os outros, mas para sábios propósitos desconhecidos a nós. Agora, esse é o tipo de aflição que, mais do que qualquer outro, exige a empatia cristã e a bondade que abunda em nossos hospitais. O homem não pode ser culpado por estar lá espancado e ferido. Aquelas feridas abertas pelas quais sua vida se esvai não são auto-infligidas, nem recebidas de uma briga entre bêbados ou de uma façanha imprudente. Ele sofre sem culpa própria e, portanto, tem um clamor urgente por benevolência de seu próximo. No entanto, muito do sofrimento é causado pela maldade alheia. O pobre judeu, na estrada para Jericó, foi vítima de ladrões que feriram e o deixaram quase morto. O pior inimigo do homem é o homem. Se o homem fosse domado pela paz, a fera mais selvagem do mundo seria subjugada. E se o mal fosse purgado do coração humano, a maior parte das enfermidades da vida cessaria de vez. O desperdício e a brutalidade do bêbado, a zombaria do orgulhoso, a crueldade do opressor, a mentira do caluniador, o engano do trapaceiro, o homem insensível oprimindo o pobre, todos esses juntos são as raízes de quase todas as ervas venenosas que se multiplicam sobre a face da terra para nossa vergonha e pesar. Se os pecados dominantes pudessem ser retirados, como, bendito seja Deus, eles serão quando Cristo tiver triunfado sobre o mundo, muito das aflições humanas seriam aliviadas. Nossa compaixão deveria ser despertada quando vemos pessoas inocentes sofrendo em consequência do pecado de outros.
Quantas criancinhas há famintas e sendo consumidas por enfermidades crônicas, enquanto a bebedeira de seu pai mantém a mesa vazia. E, igualmente, há esposas que trabalham arduamente e são acometidas por doenças debilitantes e dolorosas pela preguiça e crueldade daqueles que deveriam amá-las e prezá-las. Há também trabalhadores que são muitas vezes gravemente oprimidos em seus salários e têm de trabalhar até próximo à morte para ganhar uma ninharia. Essas são as pessoas que devem ter nossa compaixão quando acidentes ou enfermidades as trazem feridas e semi-mortas aos portões do hospital. O homem da parábola estava completamente indefeso. Não poderia fazer nada sobre si próprio. Lá devia permanecer e morrer. Aqueles enormes ferimentos deveriam sangrar até sua alma, a menos que alguma mão generosa interferisse. É como se tudo o que pudesse fazer fosse gemer. Não poderia nem cobrir suas feridas, quanto mais levantar e buscar abrigo. Está sangrando até a morte entre as cruéis montanhas da descida para Jericó, e o seu corpo serviria de alimento para gaviões e corvos, a não ser que algum amigo viesse em seu socorro. Quando um homem pode se ajudar e não o faz, ele merece sofrer. Quando desperdiça oportunidades por causa de sua ociosidade ou autoindulgência, certa medida de sofrimento deve-lhe ser permitida para lhe curar os maus hábitos. Contudo, quando as pessoas estão enfermas ou feridas, e incapazes de pagar pela ajuda de um enfermeiro e de um médico, então é hora da verdadeira filantropia entrar prontamente em ação e fazer o seu melhor. É isso que nosso Salvador nos ensina aqui. Certos caminhos da vida são particularmente sujeitos a aflições. A estrada entre Jerusalém e Jericó estava sempre infestada de salteadores. Jerônimo, nota de rodapé, historiador cristão que traduziu a Bíblia para o latim, fim da nota, nos conta que era chamado de caminho sangrento, por conta dos constantes assaltos e assassinatos que ali eram cometidos. E não faz tanto tempo, para que não possa ser lembrado, que um viajante inglês encontrou sua morte naquela estrada. E mesmo viajantes bem recentes nos dizem que já foram ameaçados ou realmente atacados naquela região especialmente sombria, o deserto que leva à cidade das palmeiras. Da mesma forma, também no mundo ao nosso redor, há caminhos da vida que são altamente perigosos e temerosamente assombrados por enfermidades e acidentes. Anos atrás, havia muitos ramos de negócios em que, por falta de precaução, a morte abatia aos milhares. Agradeço a Deus que as leis sanitárias e de prevenção são melhor observadas e que a vida humana seja, de alguma maneira, considerada preciosa. Ainda assim, há caminhos da vida que podem ser chamados de caminhos sangrentos. Ocupações necessárias à comunidade, mas altamente perigosas para aqueles que as praticam. Nossas minas, nossas estradas de ferro, nossos mares exibem um terrível registro de sofrimento e mortes. Longas horas em escritórios mal ventilados são responsáveis por milhares de vidas, bem como os salários limitados que impedem que quantidade suficiente de comida seja comprada. O modo de vida de muitas costureiras é realmente um caminho de sangue. Quando penso nas multidões de nossos trabalhadores nesta cidade, que têm de morar em cômodos fechados e insalubres, comprimidos em becos e pátios onde o ar é estagnado, não hesito em dizer que muito das estradas que são percorridas pelos pobres de Londres merecem o nome de caminho sangrento, tanto quanto a estrada de Jerusalém a Jericó. Se eles não perdem seu dinheiro é porque nunca o têm. Se não perecem entre os ladrões, perecem entre as doenças que praticamente os ferem e os deixam semi-mortos. Agora, se você tem tais ocupações, se seu caminho não o leva de Jerusalém para Jericó, ao contrário, o conduz talvez frequentemente de Jerusalém a Betânia, onde pode desfrutar da doçura do amor doméstico e dos deleites da comunhão cristã, você deve ser muito agradecido.
e estar ainda mais disposto a assistir aqueles que, para seu benefício ou da sociedade como um todo, têm de seguir os mais perigosos caminhos da vida. Você não concorda comigo que tais pessoas devem estar entre os primeiros a receber nossa bondade cristã? Eles estão em grande número nos hospitais e em outros lugares. Que isso fique gravado. É claro que há muita aflição no mundo e muito dela é do tipo que merece receber socorro urgente. 2. Segundo, há muitos que nunca socorrem na aflição. Nosso Salvador relaciona pelo menos dois tipos de pessoas que passaram ao largo. Eu suponho que ele poderia ter prolongado a parábola para mencionar outras 2 dúzias, se assim tivesse decidido fazê-lo. Contudo, ele ficou bastante satisfeito em citar apenas um samaritano, pois dificilmente acho que poderia haver um bom samaritano para cada 2 pessoas insensíveis, proporcionalmente falando. Eu gostaria que houvesse, mas receio que os bons samaritanos são muito raros em proporção ao número de pessoas que fazem o papel do sacerdote e do levita. Agora percebam quem foram essas pessoas: o sacerdote e o levita, que se recusaram a estender socorro ao homem em sofrimento. Primeiro, eles foram trazidos ao local pela providência divina com o propósito de ajudar. O que de melhor o próprio Senhor poderia fazer pelo pobre homem semi-morto do que trazer alguém para o socorrer? Um anjo não poderia atender bem ao caso. Poderia um ser angelical que jamais foi ferido entender sobre atar as feridas e aplicar óleo e vinho? Não. Era necessário um homem que pudesse fazer o que era preciso. Um que, com empatia fraternal, pudesse reanimar a mente enquanto cuidava do corpo. Em nossa versão, lemos: casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Mas os eruditos em grego leem: coincidentemente. Estava nos planos da divina providência que um sacerdote chegasse primeiro a essa pessoa aflita, a fim de examinar o caso como um homem treinado e habilitado. E depois, quando veio o levita, ele seria capaz de dar seguimento ao que o sacerdote começara. Se um deles não pudesse carregar o pobre homem, os dois conseguiriam conduzi-lo à hospedaria, ou um poderia ter ficado para protegê-lo, enquanto o outro buscaria socorro. Deus os trouxe a essa posição, mas eles deliberadamente recusaram o sagrado dever que a providência e a humanidade exigia deles. Agora, vocês que são ricos, são enviados à nossa cidade com o propósito de terem compaixão dos enfermos, feridos, pobres e necessitados. A intenção de Deus em favorecer qualquer pessoa com mais riqueza do que precisa é que ela possa ter o aprazível ofício, ou melhor, o deleitoso privilégio de aliviar a necessidade e o infortúnio de outros. Infelizmente, quantos há que consideram esse estoque que Deus pôs em suas mãos, com o propósito de socorrer o pobre e o necessitado, como somente uma provisão para seu próprio luxo excessivo, um luxo que os mima, mas que não lhes rende nenhum benefício ou prazer. Outros sonham que a riqueza lhes é concedida para que possam mantê-la a 7 chaves, apodrecendo e desgastando-se, gerando cobiça e preocupação. Quem se atreve a rolar uma pedra para cima da boca do poço quando há imensa sede por toda parte? Quem ousa reter o pão das mulheres e crianças que estão prontas para roer seus próprios braços de tanta fome? Acima de tudo, quem teria a audácia de permitir que o sofredor se contorcesse em agonia, sem auxílio, e que os enfermos defiem até seus túmulos, sem que haja cuidado médico? Isso não é pecado pequeno. É um crime pelo qual se responderá diante do juiz, quando ele voltar para julgar os vivos e os mortos. Aqueles que negligenciaram o pobre homem foram levados àquele lugar com o propósito de aliviá-lo.
da mesma forma que vocês, e mesmo assim passaram de largo. Ambos eram pessoas que deviam tê-lo assistido, porque estavam familiarizados com coisas que deveriam ter suavizado seus corações. Se entendo bem a passagem, o sacerdote estava vindo de Jerusalém. Muitas vezes me pergunto em que direção ele ia. Estava subindo ao templo e estava com pressa para chegar a tempo, por receio de deixar a congregação esperando, ou se já havia cumprido seu dever e terminara seu turno do mês no templo e voltava para casa. Concluo que ele ia de Jerusalém a Jericó, porque diz o texto: casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Para a direção de uma metrópole sempre se usa subir. Subir a Londres ou subir a Jerusalém. E como esse sacerdote descia, estava indo a Jericó. E é literalmente descer, porque Jericó fica mais embaixo. Concluo que ia a Jericó depois de haver cumprido seus deveres do mês no templo, onde estava acostumado à adoração ao Altíssimo, de forma tão próxima quanto um homem poderia estar, servindo entre os sacrifícios, salmos sagrados e orações solenes. Mesmo assim, ele não aprendera como fazer de si mesmo um sacrifício. Ele ouvira aquelas palavras proféticas que dizem: misericórdia quero e não sacrifício. Porém, se esquecera completamente desse ensinamento. Muitas vezes lera: amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas não o levou em consideração. O levita não era tão envolvido no santuário como o sacerdote. Contudo, havia assumido sua cota no serviço sagrado e assim afastou-se dele com o coração endurecido. Isso é triste. Ambos estiveram perto de Deus, mas não eram como ele. Queridos, vocês podem passar Shabá após Shabá na adoração a Deus, ou o que vocês acham que seja adoração. Podem contemplar a Cristo Jesus exposto visivelmente crucificado diante de vocês. Temas que deveriam converter seu coração de pedra em carne podem passar diante de suas mentes e, no entanto, podem retornar ao mundo sendo tão miserável como antes e nutrir pouquíssima preocupação com seu próximo quanto antes. Não deveria ser assim. Rogo-lhes, não tolerem que assim o seja. Além disso, essas duas pessoas tinham, por sua profissão, o compromisso de socorrer esse homem. Pois, embora originalmente se diga sobre o sumo sacerdote, creio que poderia ser dito de qualquer sacerdote, que ele foi separado dentre os homens para que tivesse compaixão. Se deve haver um lugar onde há compaixão para com os homens, este deve ser o coração do sacerdote, que foi escolhido para falar da parte de Deus aos homens e da parte dos homens a Deus. Não deveria ser jamais encontrada uma pedra em seu peito. Ele deveria ser gentil, generoso, bondoso, cheio de empatia e terno, mas esse sacerdote não era assim, tampouco levita, que deveria ter seguido sua trilha. E, ó, vocês, ministros cristãos e todos os que ensinam em escolas ou que assumem qualquer serviço no ministério cristão, todos vocês devem fazê-lo porque o Senhor tornou todo o seu povo em sacerdotes a ele. Deve haver em vocês, por causa de seu ofício, uma prontidão de coração para as ações mais bondosas em favor daqueles que delas necessitam. E há mais uma coisa a ser mencionada contra o sacerdote e o levita. Eles estavam bem cientes da condição do homem. Aproximaram-se dele e viram o seu estado. Essa era uma trilha estreita em direção a Jericó, e eles eram obrigados a quase passar por cima de seu corpo ferido. O primeiro viajante olhou para ele, mas apressou-se em seguir em frente. O segundo parece ter feito uma investigação mais minuciosa. Parece ter tido curiosidade suficiente para, de alguma forma, começar a examinar o estado das coisas. Contudo, sua curiosidade, após satisfeita,
não lhe despertou a compaixão, e ele prosseguiu seu caminho. Metade da negligência quanto aos pobres enfermos surge de não se saber de tais casos. Mas muitos permanecem propositamente em ignorância, e essa não é desculpa válida. No caso dos hospitais pelos quais intercedemos hoje, vocês sabem que há pessoas lá, neste momento, sofrendo dolorosamente, sem que tenham culpa em si. Sabem que elas precisam de seu auxílio. Uma dessas noites atrás, enquanto eu passava por aquele nobre prédio do nosso lado do rio, o Hospital São Thomas, não pude deixar de meditar sobre a quantidade de dor e sofrimento que se reunia dentro daquelas paredes, mas depois agradeci a Deus que era dentro delas que o socorro seria, com certeza, oferecido com o melhor da habilidade humana. Então, vocês sabem que há pobreza e enfermidades ao seu redor. Se passarem ao largo, o terão visto e sabido sobre ele, e haverá em suas mentes o senso de criminalidade de ter deixado o ferido sem auxílio. Ainda essa dupla possuía desculpas enfáticas. Tanto o sacerdote como o levita tinham excelentes razões para negligenciar o homem que sangrava. Jamais conheci um homem que tenha se recusado a ajudar um pobre, tendo falhado em dar pelo menos uma desculpa admirável. Creio que não haja na terra alguém que maldosamente rejeite o clamor do necessitado, que não esteja munido de argumentos de que ele está correto. Argumentos eminentemente satisfatórios a si mesmos e tais que ele acha que deveriam silenciar aqueles que o pressionam. Por exemplo, o sacerdote e o levita estavam ambos com pressa. O sacerdote estivera por um mês em Jerusalém, longe da esposa e seus queridos filhos, e naturalmente desejava voltar a casa. Se ele se demorasse, o sol se poria, e aquele era um lugar assustador para se estar depois do pôr do sol. Vocês não esperariam que ele fosse tão imprudente para ficar em um lugar tão ermo, com as trevas se aproximando. Havia passado um laborioso mês no templo. Vocês não sabem o quanto ele achara cansativo atuar como sacerdote por todo um mês. E se soubessem, não o culpariam por desejar chegar a casa e desfrutar de seu pequeno descanso. Além do mais, ele prometera estar em casa a certa hora e era um homem pontual. Também, de maneira alguma, poderia causar ansiedade a sua esposa e filhos, que o estariam esperando na sacada da casa. Essa era uma desculpa excelente, mas ele realmente sentia que não poderia atender aquele moribundo muito bem. Não entendia de cirurgia e não poderia atar as feridas para salvar a vida daquele homem. Recuou ante isso. A própria visão do sangue embrulhou-lhe o estômago. Não podia levar-se a se aproximar daquela pessoa que estava tão assustadoramente deformada. Se tentasse atar-lhe as feridas, sentia que com certeza faria um estrago. Se sua esposa estivesse com ele, ela poderia fazê-lo. Ou se ele tivesse trazido gesso, linimento ou faixas, tentaria seu melhor, mas, como não o trouxera, não poderia fazer nada. Ademais, o pobre homem estava evidentemente semi-morto e estaria morto em 1 ou 2 horas, e seria uma pena desperdiçar tempo com um caso sem esperança. O sacerdote era apenas uma pessoa e não poderia se esperar que ele carregasse o homem sangrando. Seria infrutífero começar a atender esse caso e deixá-lo lá a noite toda. Na verdade, ele quase podia ouvir o som dos passos do levita e esperava que ele estivesse subindo logo após ele, pois se sentia nervoso por estar sozinho com um caso desses. No entanto, essa era mais uma razão para abandonar a questão, já que o levita certamente o atenderia. Melhor ainda era a próxima frase da desculpa. Nunca haverá uma pessoa que se detenha em um lugar em que outro homem tenha sido quase morto por ladrões. Os larápios podem voltar, ainda estavam ao alcance dos ouvidos, e um sacerdote, depois de um mês de serviço, deveria ter alguns de seus honorários em sua bolsa.
Era importante não correr o risco de perder o sustento de sua família ao parar em um lugar evidentemente repleto de salteadores. Ele também poderia ser ferido, e então haveria duas pessoas semi-mortas, e uma delas era um valioso clérigo. Realmente, a filantropia sugeriria que você cuidasse de si mesmo, já que não poderia fazer bem algum a esse pobre homem. O homem poderia morrer e a pessoa encontrada junto ao corpo poderia ser acusada de assassinato. É sempre estranho ser encontrado sozinho na escuridão com o cadáver de alguém que evidentemente sofreu uma emboscada. O sacerdote deve ter sido tomado por um sentimento de suspeita. Todos os princípios da prudência não sugerem que o melhor a se fazer seria sair daquele caminho o mais rápido possível? Ele também poderia orar pelo homem, sabem, e estava feliz em ter um folheto consigo que poderia deixar próximo ao ferido. Com esse folheto e a oração, o que mais se poderia esperar de um bom sacerdote? Munido desse piedoso pensamento, ele se apressou em seu caminho. É possível que não quisesse ficar impuro. Um sacerdote era muito santo para se envolver com feridas e escoriações. Quem proporia tal coisa? Ele viera de Jerusalém com todo o aroma de santidade. Sentia-se tão santo quanto poderia convenientemente estar. Portanto, não exporia tanta rara excelência às influências mundanas ao tocar o pecador. Todas essas poderosas razões juntas o satisfizeram para evitar o problema e deixar-o fazer o bem para os outros. Agora, nesta manhã, deixarei a vocês o oferecer todas as desculpas que quiserem para não socorrerem o pobre e não ajudarem os hospitais. E quando as tiverem formulado, serão tão boas quanto as que coloquei diante de vocês. Sorriem diante do que o sacerdote deve ter dito, mas, se derem escusas por si mesmos, sempre que necessidades reais se apresentarem diante de vocês e conseguirem se sentir aliviados, não precisarão rir dessas evasivas. O próprio diabo o fará. Seria melhor que chorassem por elas, pois há graves motivos para lamentar que seu coração esteja empedernido com relação ao seu próximo quando este está enfermo, talvez doente para a morte. 3. Terceiro, o samaritano é um exemplo para aqueles que ajudam o aflito. O samaritano é um modelo, primeiramente, se notarmos quem era a pessoa que ele ajudou. A parábola não o diz, mas está implícito que o ferido era um judeu. Portanto, o samaritano não compartilhava com ele a mesma fé e o mesmo grupo religioso. O apóstolo diz: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esse homem não era da família da fé, conforme o juízo do samaritano, mas era um dentre os todos. O judeu e ele eram tão distantes em afinidade religiosa quanto possível. Sim, mas ele era um ser humano, quer fosse ou não judeu, era um homem, ferido, sangrando e morrendo. O samaritano era também homem, assim, um homem teve compaixão do outro e veio em seu socorro. Não questione se um homem enfermo crê nos 39 artigos da fé. Nota de rodapé da Igreja Anglicana. Fim da nota. Ou no Catecismo da Assembleia de Westminster. Esperemos que ele seja firme na fé, mas se não for, suas feridas precisam ser tratadas da mesma forma que se ele tivesse um credo perfeito. Você não precisa inquirir se ele é um verdadeiro calvinista, pois um arminiano também sente dores lancinantes quando ferido. Um clérigo sente tanta dor quanto um dissidente quando sua perna está quebrada. E um incrédulo precisa de cuidado quando é esmagado num acidente. É tão ruim para um homem com um credo heterodoxo morrer como para um ortodoxo. Na verdade, em alguns aspectos é muito pior. Portanto, deveríamos ficar duplamente preocupados com sua cura. Devemos aliviar o sofrimento real a despeito do credo, assim como fez o samaritano.
Além disso, os judeus odiavam os samaritanos, e não há dúvida de que esse samaritano deve ter pensado: se eu estivesse no lugar desse homem, ele não me ajudaria. Passaria por mim e diria: é um cão samaritano, maldito seja. Os judeus estavam acostumados a amaldiçoar os samaritanos, mas não ocorreu a esse bom homem lembrar o que o judeu diria. Viu-o sangrando e atou-lhe as feridas. Nosso Salvador não nos deu como regra áurea: faça pelos outros o que eles fariam por você. Mas tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também. O samaritano seguiu essa regra, e embora soubesse da inimizade na mente judaica, ele sentiu que poderia amontoar brasas sobre a cabeça do ferido por meio do auxílio amoroso. Assim foi direto socorrê-lo. Talvez em outro tempo, o judeu teria afastado o samaritano e até recusado ser tocado por ele. Mas o compassivo de coração nem considera isso. O pobre homem está debilitado demais para se apegar a quaisquer muletas ou preconceitos. E, quando o samaritano se reclina e aplica o óleo e o vinho, recebe um olhar agradecido do filho de Abraão. Aquele pobre ferido não poderia retribuir-lhe. Fora despido de tudo o que possuía, até mesmo suas vestes foram-lhe tiradas. Porém, a caridade não busca pagamento, senão não seria caridade alguma. O homem também era um completo estranho. O samaritano jamais o vira antes. O que isso importava? Ele era um homem e todos os homens são semelhantes. Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. O samaritano sentiu aquele toque da natureza que torna parentes todos os homens e se inclinou sobre o estranho para aliviar-lhe as dores. Deve ter dito: por que eu devo ajudar? Ele foi rejeitado por seu próprio povo. O sacerdote e o levita o haviam abandonado. Seu primeiro clamor seria para seus compatriotas. Eu já soube de pessoas que dizem: ele não tem direito, deve ir a seu próprio povo. Bem, suponha que eles já tenham ido e não receberam ajuda. Agora é sua vez. E o que o judeu não fez por outro judeu, que o faça o samaritano, e este será abençoado por sua obra. O judeu fora negligenciado pelos oficiais e pelos santos. Os melhores, ou aqueles que deveriam ser os melhores, o sacerdote e o levita, abandonaram-no e o deixaram para morrer. O samaritano não é santo ou oficial, mas ainda assim entra em cena para fazer a obra. Ó, irmão cristão, cuide que você não seja envergonhado por esse samaritano. Ele é um exemplo para nós, também no espírito no qual fez sua obra. Ele a fez sem questionar. O homem estava necessitado. O samaritano tinha certeza disso e o ajudou rapidamente, fazendo-o sem hesitação, ou pactos ou acordos. Ao contrário, imediatamente aplicou o óleo e o vinho. Fez também sem tentar transferir o trabalho dele para outro. A caridade, hoje em dia, significa que A pede para B ajudá-lo. E B, em sua maravilhosa filantropia, faz-lhe o grande favor de enviá-lo para C. Isso quer dizer que, no curso de ação normal das pessoas benevolentes da atualidade, estes raramente colocam suas mãos em suas próprias carteiras, mas enviam as pessoas para alguns poucos indivíduos que encontram recursos financeiros para tudo. Esse me parece ser um modo muito maldoso de se livrar de um caso, economizando de seu próprio bolso e passando o pedinte adiante para outra pessoa que não é melhor do que você, mas muito mais generoso. O samaritano era pessoalmente benevolente, e assim é um espelho e exemplo para todos nós. Ele o fez sem qualquer medo egoísta. Os ladrões poderiam estar em seu encalço, mas o samaritano não se preocupou com eles quando havia uma vida em perigo. Aqui está um homem em necessidade e que precisa de ajuda, e com salteadores ou não, aquele samaritano o socorre. E o faz com abnegação, pois acha óleo e vinho,
gasta dinheiro na hospedaria e tudo mais, embora não fosse um homem rico, pois deu 2 denários, uma soma maior do que parece, mas ainda assim pequena. Não deixa sua esmola porque é rico. Não se diz que ele deu um punhado de moedas, apenas 2, pois tinha que contá-las à medida que as gastava. Foi um samaritano pobre que realizou este ato valioso e nobre. Os mais pobres podem ajudar os pobres. Mesmo aqueles que sentem angústia em si mesmos podem manifestar um espírito cristão generoso e servir. Que eles o façam à medida que tiverem oportunidade. Esse homem socorreu seu pobre próximo com grande ternura e carinho. Foi-lhe como uma mãe. Tudo foi feito em consideração amorosa e com qualquer habilidade que possuísse. Fez o melhor que pôde. Irmãos, que aquilo que fazemos pelos outros sempre seja da forma mais nobre. Que não tratemos o pobre como cães a quem atiramos um osso, nem visitemos o enfermo como seres superiores que sentem estar se inclinando a inferiores quando entram nos quartos. Ao contrário, que imitemos esse bom samaritano na doce ternura do amor verdadeiro, aprendido aos pés de Jesus. Mas o que ele fez? Bem, primeiramente, veio aonde estava o sofredor e se colocou no lugar dele. Depois empregou todas as suas habilidades em favor dele e atou-lhes as feridas. Sem dúvida, rasgando suas próprias vestes para conseguir as ataduras com as quais enrolar os ferimentos. Derramou óleo e vinho, a melhor mistura cicatrizante que conhecia e que, por acaso, tinha conseguido. Por último, colocou o homem debilitado sobre seu próprio animal e, naturalmente, teve que andar. Contudo, ele o fez com alegria, apoiando seu pobre paciente à medida que o animal prosseguia. Levou-o a uma hospedaria, mas não o deixou lá, dizendo: alguém vai cuidar dele agora. Mas foi ao gerente do estabelecimento, deu-lhe dinheiro e falou: cuide dele. Admiro que essa pequena frase, porque inicialmente está escrito: tratou dele, e depois ele disse: cuida deste homem. Naquilo que você mesmo faz, pode aconselhar outros que façam. O samaritano declarou: deixo este pobre homem com você. Oro para que você não o negligencie. Há muitas pessoas na hospedaria, mas cuide dele. Ele é seu irmão? Não, nunca o vi antes. Bem, você tem alguma obrigação com ele? Não, quer dizer, sim. Sinto-me em obrigação com todos os seres humanos. Se ele precisa de socorro, meu dever é socorrê-lo. Isso é tudo? Sim, mas cuide bem dele. Interesso-me muito por esse homem. O samaritano não deu sua obra por finalizada até que tivesse empregado o máximo de sua bondade. Ele disse: esta quantidade de dinheiro pode não ser suficiente, pois pode demorar muito tempo até que ele consiga se mover novamente. Aquela perna pode não ser curada em breve, aquela costela quebrada pode necessitar de um longo descanso. Não o apresse para sair daqui. Deixe-o permanecer, e se ele agregar mais despesas, eu com certeza pagarei quando voltar de Jerusalém novamente. Não há nada como a caridade que se estende até o fim. Eu gostaria de ter tempo para me alongar sobre essas coisas, mas não posso fazê-lo. Demonstrem essas coisas em sua vida e saberão melhor o que elas significam. Vão e façam da mesma forma, cada um de vocês, e assim reproduzam o bom samaritano. 4. E agora, em quarto, temos um exemplo muito melhor, até mesmo do que o do samaritano, nosso Senhor Jesus Cristo. Não acho que nosso divino Senhor pretendia ensinar qualquer coisa sobre si mesmo nesta parábola, mesmo que ele seja o melhor exemplar de toda a bondade. Jesus estava respondendo à pergunta: quem é o meu próximo? E não pregava, de forma alguma, sobre si mesmo. Há, por aí, muitos que deformam essa parábola para trazer o Senhor Jesus e tudo sobre ele para dentro dela, mas não ouso imitá-los. Ainda assim, por analogia, podemos ilustrar a bondade do Senhor por ela. Essa é uma representação de um homem de coração generoso que se importa com o necessitado,
Mas o homem mais generoso que já viveu foi o homem de Nazaré, e ninguém jamais se importou mais com as almas pobres e sofredoras do que ele. Portanto, se elogiamos o bom samaritano, deveríamos muito mais enaltecer o bendito Salvador, a quem seus inimigos chamavam de samaritano, e que nunca negou essa acusação. Por que deveria se preocupar se todo o preconceito e o desdém dos homens se lançassem sobre ele? Agora, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo fez melhor do que o bom samaritano, porque nosso caso era pior. Como eu já disse, o ferido não podia ser culpado por seu triste estado. Foi seu infortúnio, não sua culpa. Mas você e eu não estamos semi-mortos. Estamos totalmente mortos em pecados e transgressões e causamos muitas de nossas enfermidades a nós mesmos. Os salteadores que nos despiram são nossas próprias iniquidades. As feridas que carregamos foram infligidas por nossas próprias mãos suicidas. Não estamos em oposição a Jesus Cristo como o pobre judeu estava ao samaritano, pelo poder do preconceito, mas temos nos oposto ao bendito Redentor por nossa natureza. Temos desde o início nos desviado dele. Infelizmente, resistimos a ele e o rejeitamos. O pobre homem não afastou seu amigo samaritano, mas nós fizemos isso com o nosso Senhor. Quantas vezes recusamos o amor todo-poderoso? Com que frequência, por incredulidade, abrimos feridas que Cristo havia fechado? Rejeitamos o óleo e o vinho que ele nos apresenta no Evangelho. Falamos mal dele em sua face e vivemos por anos em máxima rejeição dele. Ainda assim, em seu infinito amor, ele não desistiu de nós, mas trouxe alguns de nós à sua igreja, onde podemos descansar como em uma hospedaria, alimentando-nos do que sua abundância nos provê. Foi amor espantoso o que moveu o coração do Salvador quando ele nos encontrou em nossa miséria e se reclinou sobre nós para nos erguer dali, embora soubesse que éramos seus inimigos. O samaritano era aparentado com o judeu porque ambos eram homens, mas nosso Senhor Jesus não era originalmente da mesma natureza que a nossa. Ele é Deus, infinitamente acima de nós, e se ele foi achado em semelhança de homens, foi porque escolheu que fosse assim. Se percorreu esse caminho via manjedoura de Belém até o lugar de nosso pecado e miséria, foi porque sua compaixão infinita o levou até ali. O samaritano achegou-se ao ferido porque, no curso de seus negócios, foi conduzido até lá e, lá estando, ajudou o homem. Mas Jesus veio à terra sem qualquer outro objetivo a não ser nos salvar e foi encontrado em carne humana para que pudesse sentir empatia por nós. Na própria existência do homem Cristo Jesus, vemos manifesta a forma mais nobre de piedade. E estando aqui, onde caímos entre ladrões, ele não apenas correu riscos de ser atacado por salteadores, mas foi, efetivamente, atacado por eles. Foi ferido, despido, e não ficou semi-morto, mas totalmente morto, visto que foi colocado na sepultura. Foi ferido por nossa causa, porque não era possível que ele nos libertasse do dano que os salteadores do pecado haviam nos infligido, a menos que ele sofresse esse dano em si mesmo, e o sofreu para que pudesse nos libertar. O que o samaritano forneceu ao pobre homem foi generoso, mas não se compara ao que o Senhor Jesus nos concedeu. O samaritano deu vinho e óleo, Jesus, porém, nos deu seu próprio sangue para nos curar as feridas. Nos amou e se entregou a si mesmo por nós. O samaritano se emprestou com todo o seu cuidado e atenção, mas Cristo se entregou até a morte por nós. O samaritano deu 2 denários, uma grande quantia de seu estoque limitado, e não deprecio a sua doação, mas Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que, pela sua pobreza, nos tornássemos ricos. Oh, as maravilhosas dádivas que Cristo nos concedeu! Quem pode avaliá-las?
O céu está entre essas bênçãos, mas ele mesmo é o maior de todos os presentes. A compaixão do samaritano foi demonstrada por um breve período de tempo. Se tivesse que andar ao lado de seu animal, não seria por muitos quilômetros. Mas Cristo andou ao nosso lado, apeado de sua glória e por toda a sua vida. O samaritano não se ateve por muito tempo na hospedaria, pois tinha que atender ao seu empreendimento e, com razão, foi executá-lo. Contudo, nosso Senhor permaneceu conosco por toda uma vida e até ressuscitou e foi ao céu. Sim, Ele está conosco ainda hoje, sempre abençoando os filhos dos homens. Quando o samaritano foi embora, ele disse: Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei. Jesus foi ao céu e deixou abençoadas promessas de algo que será feito quando ele voltar. Cristo nunca nos esquece. O bom samaritano, ouso dizer, pensou poucas vezes no judeu nos anos que se seguiram. Na verdade, é marca de um espírito generoso não pensar muito no que se faz. Ele voltou para Samaria, cuidou de sua vida e jamais disse a alguém: Eu ajudei um pobre judeu na estrada. Não ele. Mas é necessário que nosso Senhor Jesus haja de forma diferente. Por causa de nossa constante necessidade, Ele continua a cuidar de nós, e sua obra de amor é feita continuamente sobre os múltiplos casos e será sempre repetida desde que haja homens a serem salvos. Um inferno do qual escapar e um céu a conquistar. Desse modo, temos diante de nós o maior exemplo, e devo concluir depois de dizer duas coisas mais. Julguem a si mesmos, todos vocês, meus ouvintes, se estão esperando a salvação por meio de suas obras. Observem o que deverão ser por toda a sua vida se suas obras devem salvá-los. Devem amar a Deus com todo o seu coração, alma, força e seu próximo da mesma forma que o samaritano, como a si mesmo. E essas duas coisas devem ser feitas sem uma única falha. Vocês já fizeram isso? Podem esperar fazê-lo perfeitamente? Se não, por que arriscam sua alma nesse frágil esquife, esse barco furado que vai naufragando de suas improdutivas boas obras, pois jamais chegarão ao céu dessa forma? Por último, vocês que são povo de Cristo já são salvos e não farão essas coisas para se salvarem. O Supremo Samaritano os salvou. Jesus os redimiu, trouxe-os para a sua igreja e colocou-os sob o cuidado de seus pastores. Ordenou-nos que cuidássemos de vocês e prometeu-nos recompensar no dia em que ele voltar, se o fizermos. Busquem, então, ser verdadeiros seguidores de nosso Senhor, por obras práticas de bondade. E se têm retido seus dons no socorro das necessidades temporais ou espirituais dos homens, comecem nesta manhã a ter coração generoso e Deus os abençoará. Ó Divino Espírito, ajuda-nos todos a sermos como Jesus. Amém. Este sermão foi pregado no Tabernáculo Metropolitano em Newington, na manhã de 17 de junho de 1877. Fim do capítulo.